Boa tarde a todos, meus familiares e amigos, né? E a quem essa mensagem chegue, quem possa ouvi-la, né? Eu queria trazer para vocês uma mensagem, uma meditação, tá? Para o pessoal desse grupo e a quem puder chegar essa mensagem, tá certo? Porque muitas vezes eu me questionava e me questiono, né? E o que é que eu posso fazer para poder levar a palavra de Deus para as pessoas que eu tanto amo, né? E a pessoas também que eu não conheço, tá certo? Que essa mensagem possa chegar até você e que o Espírito Santo de Deus possa te tocar e que você possa abrir o seu coração e ouvir essa mensagem, e que seja a mensagem de salvação e que traga uma mudança verdadeira na sua vida, porque Jesus Cristo, ele proporciona isso na nossa vida, né? Uma transformação de vida, e nós possamos viver uma nova vida em Jesus Cristo, amém? Então, eu gostaria de trazer essa mensagem de hoje que tem por título Não se pode ter dois senhores, tá? Não se pode ter dois senhores. A Bíblia, ela é bem clara quando Deus, ele deseja de nós, ele espera de nós que nós possamos tomar a nossa decisão, ter a nossa posição, porque nós vivemos em um conflito cósmico entre o bem e o mal. Desde que Satanás foi expulso do céu, né? E Deus criou esse planeta e criou os nossos primeiros pais, Adão e Eva, e através da serpente, Satanás enganou Eva e fez com que Eva pecasse, né? Comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal. Nós, a raça humana, fomos contaminados com o pecado, né? E nós agora estamos inseridos nesse conflito cósmico entre o bem e o mal, em que o ponto principal é a adoração. A adoração. Depois que fomos infectados pelo pecado, né, entrou a morte. Entrou a morte para todos. A morte era a sentença do povo, no caso Adão e Eva, e de toda a sua descendência dali para frente, por conta da desobediência, da transgressão da lei de Deus. Tá certo? Então, a mensagem de hoje que eu quero trazer é: não se pode ter dois senhores. Para adentrarmos a mensagem, né, eu gostaria de ler a introdução, que está lá em Provérbios 4, 20, 22, tá certo? Deixa aqui marcadinho na minha Bíblia, Provérbios 4, 20 e 22. E assim diz a palavra de Deus. Eu gostaria que você prestasse bem atenção. E de preferência que eu sei que muitos têm muita correria durante o dia, nós possamos tirar um momento, um tempo para nós, ficarmos só nós e Deus, o Espírito Santo, tá certo? Na nossa vida. E ao começar a ler a palavra de Deus, eu já ia me esquecendo, a gente tem que dar o início e não pode esquecer disso, é muito importante para que nós possamos pedir direcionamento do Espírito Santo, porque a Bíblia diz que é o único que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, tá certo? É o único que nos convence. Então, o Espírito Santo irá nos guiar no estudo desta tarde, tá bom? Então, feche seus olhos e ore comigo nesse momento. Querido Deus, eterno Pai, maravilhoso Senhor, louvado e exaltado seja o teu santo e eterno nome, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, nessa tarde, que o Senhor nos direcione e nos guie através do teu Santo Espírito. Derrama o teu Espírito sobre cada um de nós, cada um desses meus amigos e familiares, né, dos ouvintes que estão vendo essa mensagem, que eles possam abrir o coração ao teu Espírito Santo, que eles possam ouvir a tua voz hoje, e não só hoje, todos os dias da vida deles, e que teu Espírito Santo nos ensine, nos guie, nos capacite a aprender a tua palavra, a guardá-las no nosso coração e a viver essa mensagem todos os dias, Senhor, até a volta de Jesus. E que essa mesma palavra gere em nós uma transformação genuína e verdadeira através do teu Santo Espírito. Obrigado por tudo, fica conosco, perdoe os nossos pecados. Tudo isso eu te peço e já te agradeço, no doce e eterno nome de Jesus Cristo, que vive para todo sempre, vive e reina para todo sempre. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém? Então, vamos lá, porque eu queria deixar uma mensagem pequena, não seja muito grande, né? E a gente possa ganhar tempo aqui, porque tempo é precioso, tá bom? Então, assim diz a palavra de Deus, a palavra do Senhor em Provérbios, capítulo 4, versículo 20 e 22, tá?
Assim diz o Senhor: Meu filho, escute as minhas palavras, preste atenção aos meus ensinamentos. Não deixe que eles se afastem dos seus olhos, guarde-os no mais íntimo do seu coração, porque são vida para quem os encontra e saúde para todo o seu corpo. Amém? Então, a mensagem ela começa Deus fazendo um pedido para mim e para você. Filhos, escutem as minhas palavras. Nós possamos ouvir o nosso coração, nosso ouvido, nossa mente para a palavra de Deus. Escute as palavras de Deus, porque Deus diz que as palavras dele têm vida. Se você quer ter vida, então preste atenção, escuta na palavra de Deus o que Deus quer te falar nessa tarde, tá certo? Os próximos textos, gostaria que nós abríssemos a Bíblia em Mateus, capítulo 6, versículo 24. Já está aqui marcadinha. Mateus, capítulo 6, versículo 24. E assim diz a palavra de Deus, capítulo 6, 24 de Mateus, que diz assim: Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas, né? Em outras traduções falam que não pode servir a Deus e o dinheiro, né? E também tem outras passagens bíblicas que a gente vai adentrar aqui também que fala que nós devemos servir ou a Deus ou a Baal. Em outras palavras, ou a Deus ou a Satanás, ou ao inimigo de Deus. Não tem como nós vivermos ou em cima do muro indeciso ou, né, porque nós temos que ter decisão. Essa decisão ela é fundamental nessa batalha que eu falei no começo, no conflito cósmico entre o bem e o mal, que está em jogo a adoração. Então você ou adora a Deus e vive para Deus, ou você vai adorar, que consequentemente quando você não adora a Deus, não faz a vontade de Deus, automaticamente você já está adorando a Satanás, ao diabo, ao inimigo de Deus, ao grande acusador, tá certo? Não tem como ficar em cima do muro. Eu costumo dizer que o muro é dele, é de Satanás, tá certo? O muro já é dele, então não tem como ficar em cima do muro. Deus nos cobra essa decisão. E antes de cada um de nós descansarmos, morrermos, nós temos que ter essa decisão. Porque quando nós morremos, né, quando nós morramos, né, nós viemos a estar selado ou com Deus ou com Satanás. Então não tem como mais escolher depois, não vai ter outra chance. A chance é aqui e agora. Ou a gente adora a Deus ou adora o inimigo. Não tem como a gente estar servindo a dois senhores, tá certo? E Mateus ele deixa bem claro isso. Jesus, essas são palavras de Jesus, do próprio Jesus, né? Nós não podemos. Às vezes a gente quer estar dentro da igreja e com o pé na igreja, um pé no mundo, né? Muitas vezes a gente quer estar, se não é Deus, Deus é um Deus que não aceita ser dividido. Quando a palavra de Deus diz que adorar a Deus somente a Deus, Deus está dizendo para você não é que Deus seja egoísta, que ele só quer adoração para ele. Quando Deus diz que só adorarás a Deus, prestará culto a Deus, é porque não existe outro Deus, né? Esses outros deuses que a humanidade levantou, Deus de pedra, de barro, de madeira, do que seja, são deuses que foi criado, foi tirado da imaginação de Satanás e colocado na mente do ser humano, do homem. Então o homem, né, criou esses deuses, Satanás criou esses deuses para que o homem viesse a adorar qualquer outra coisa que não fosse o único Deus soberano, o nosso Deus de Israel, tá certo? Então, se você está vivendo uma vida dupla, ou se você está vivendo uma vida no mundo, buscando os prazeres do mundo, né, os prazeres da carne, da concupiscência da carne, e Deus espera uma decisão sua, que você faça a sua decisão enquanto há tempo. Nós não podemos nos enganarmos. Às vezes nós temos nos enganado, né? Servir a dois deuses e não estamos percebendo. Então a gente tem que tomar uma decisão de que lado a gente vai estar, né? Antes de Jesus voltar, só vai existir dois grupos: os que fazem a vontade de Deus e os que não fazem. Entendeu? Não vai ter. Independente que esteja milhares de religiões, milhares de igrejas, só vai haver dois grupos:
os que fazem a vontade de Deus, os que guardam os mandamentos de Deus, e os que não fazem, os que desobedecem, os transgressores. Tá certo? Não tem como. A Bíblia só apresenta esses dois grupos antes da volta de Jesus. Eu gostaria de ler o terceiro texto que está em 1 Reis 18, 21. 18, 21. 1 Reis 18, 21. 1 Reis 18, 21. A gente já está próximo do fim, tá certo? 1 Reis. Estou aqui pegando a minha Bíblia, folheando a minha Bíblia. Deixei marcadinho para a gente ganhar tempo, tá? 1 Reis 18, 21. Tá certo? Que é o texto, o terceiro texto. Achei, irmãos, amigos e familiares. Achei aqui o texto que está lá em 1 Reis 18, 21. E assim diz a palavra do Senhor. 1 Reis 18, 21. Diz assim a palavra do Senhor. Depois Elias, o profeta Elias aqui falando, depois Elias se aproximou de todo o povo e disse: até quando vocês ficarão pulando de um lado para o outro? Até quando vocês vão ficar indecisos? Até quando vocês vão ficar na dúvida? Tá certo? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se é Baal, sigam-no. Se o Senhor é Deus, adorem-no. Se o Senhor é Baal, adore Baal. Ou, em outras palavras, adorem Satanás. Então, não tem como, né? A gente muitas vezes se pega se enganando, buscando a Deus por palavras, né? Jesus disse certa vez, os fariseus, né? Vocês me adoram em vão, me adoram com os lábios, me adoram em vão, né? Me adoram em vão com os lábios, mas o coração de vocês está longe de mim. Jesus fala isso na sua palavra, tá certo? Então muita gente professa o nome de Deus, fala de Deus e não está vivendo a vontade de Deus, do que Ele quer, entendeu? A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, e a fé é a certeza das coisas que eu não posso ver, e a Bíblia diz que a fé, ela vem por ler a palavra de Deus, ela vem através de ler a palavra de Deus, e você lê a palavra de Deus e você vai ter fé. Então a Bíblia diz que a fé sem obras, ela é morta. Então, como eu abri a boca e disse assim, eu adoro a Deus, eu amo a Deus, e eu não tenho as obras provando isso, concretizando isso, é através das nossas obras que mostra que aquilo que nós vivemos, né? Então eu peço a Deus todo dia que Ele me ajude a poder viver a palavra dEle. Não só ouvir, mas viver, ser praticante da palavra de Deus, tá certo? Então, Elias fala, até quando vocês vão ficar em dúvida? Até quando vocês vão ficar aí cocheando, né? Entre Deus e Baal. Se o Senhor é Deus, adore a Deus. Se é Baal, adore a Baal. Então a gente tem que tomar essa decisão na nossa vida, tá certo? A gente não pode ficar em cima do muro. E o último texto para a gente finalizar está lá em Deuteronômio. Deixa eu ver aqui se eu tenho certinho aqui. Deuteronômio, capítulo 6, 4 ao 5. Capítulo 6, versículo 4 e o 5 diz assim: escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda as suas forças. E continua assim, estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará aos seus filhos, nós vamos ensinar aos nossos filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como um sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos, e você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Então nós temos que ter isso em mente e guardá-las conosco, essa palavra. O Senhor é o único Deus. Só o Senhor é Deus, não existe outro Deus. Então, se você muitas vezes está buscando a igreja, e muitas vezes está buscando os prazeres do mundo, está aí nesse mundo que eu já partilhei, já vivi muito desse mundo, em shows, em bailes, em bebedeiras, né? Em orgias da vida, essas coisas que o mundo tem para oferecer. Esse mundo é passageiro,
né? Não tem como ter amizade com o mundo e amizade com Deus. Aquele que tem amizade com o mundo, que ama o mundo, o amor do Pai não está no mundo, né? É inimigo de Deus automaticamente. Então, que nós possamos refletir, né? Se nós estamos vivendo uma vida dupla, ou muitas vezes até dentro da igreja ou dentro de uma igreja, em que em muitos momentos permite que certas coisas que não é da vontade de Deus, nós possamos refletir e pedir ao Espírito Santo com sinceridade: Pai, me mostra a tua verdade, a tua palavra, e que eu possa viver essa verdade, e que o Espírito Santo possa te incomodar, para que você possa ser uma pessoa sincera. Deus quer um coração sincero, que possa buscar em espírito e em verdade. Esses são os adoradores que Deus está à procura. Adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E eu gostaria que essa mensagem ficasse no seu coração, que você possa aprender essa mensagem, passar adiante para outras pessoas e possa viver essa mensagem. Porque Deus, Ele está cansado de pessoas que dizem que sabem, mas não fazem. Tá certo? Aquele que sabe, que é para fazer e não faz, a Bíblia diz que nisso pecais. Amém? Que Deus fique com todos vocês e até o próximo vídeo. Fique na paz de Deus no coração de cada um de vocês. Amém? Um abraço. No trono do viver só existe lugar para lugar de quem governa todo o ser. No trono do viver só pode haver um Senhor. Se forem dois, um será amado e outro rejeitado. Vem, decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do céu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Um novo dia vai nascer pra você e pra mim. Depende de aceitar Jesus no viver. É hora de beber da fonte da vida. Você verá, em Jesus existe plena alegria. Vem, decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do céu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Não há batalha perdida com Cristo. Ele mesmo triunfou lá na cruz.
será de mais ninguém. Se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer, você vai viver, você vai sorrir, vai